Iniciando mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis, e hoje nós vamos entrar a partir do item número 9, com o tema Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Bom, falar sobre prece é para nós algo um tanto desafiador, né? Legal, Vera. Bacana. O meu é a edição da FEB, né, que eu tenho aqui do Devação do Invisível. E já estamos aí na reta final dele, já falta pouco para a gente terminar. Depois a gente vai para o próximo, né, que é o, se eu não me engano, é o Recordações da Mediunidade, se eu não me engano. Então logo a gente começa com esse outro e depois vai para o terceiro também, que eu também não me lembro qual é. Mas a gente vai devagarzinho. Bom, então vamos lá, né? Então falar sobre a prece para nós é algo que mexe com vários pontos, né, da nossa relação com a fé que nós abraçamos, da nossa relação com Deus, da nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta, porque ela é algo muito subjetivo, depende, né, de cada um de nós, da nossa vontade, das nossas intenções, da confiança que nós temos, né, como eu falei para vocês, da fé que nós temos. E, inicialmente, antes de falarmos em prece, nós temos que entender exatamente a natureza de Deus, algo que para nós é inalcançável na nossa condição atual, em outras tantas condições, né, que nós teremos no futuro. Porque para nos aproximarmos da melhor definição sobre Deus, somente aqueles espíritos que se encontram em plena harmonia, né, com o nosso Criador, com o pensamento divino, que eles também têm ali uma natureza, né, uma condição evolutiva inalcançável para a nossa compreensão. Mesmo que nós estimulemos a nossa imaginação, tentando imaginar as figuras mais belas que a nossa arte já foi capaz de criar, com a imagem de santos, com a imagem de anjos, com a imagem de espaço, galáxia e tudo mais, por mais que nós estimulemos, nós ficamos muito aquém dessa realidade. Então, quando nós falamos de Deus, nós então procuramos trazer o nosso próprio entendimento, desenvolver o nosso próprio entendimento. Então, muitas vezes nós, através da educação religiosa que foi recebida, cada uma delas, então, cada escola traz para nós uma definição. Então, o próprio Cristo, né, Jesus, ele procurou, na sua época, facilitar o entendimento daquele povo, né, que com ele convivia e procurava, bom dia, Miriam, e procurava se aproximar da nova filosofia que ele apresentava, que ele propunha. Então ele procurou chamar Deus de Pai. Antes disso, isso porque nós conhecemos de uma forma muito superficial aquilo que é apresentado, né? Então no passado nós tínhamos ali Moisés falando que Deus era o general dos exércitos. Depois, aí nós saltamos, né, de mais de um milênio para a época de Jesus, quando ele trouxe para nós o entendimento de Pai. Então a gente vai definindo Deus de acordo com o nosso entendimento, e esses são apenas duas dessas definições, mas nós poderíamos ter várias, né, em que cada pessoa, ou cada comunidade, cada sociedade procurava então desenvolver dentro de si mesmo, né, porque até mesmo a ideia de Deus como sendo Pai, ele é um Pai muito diferente para cada pessoa. É um Pai mais atencioso, é um Pai às vezes um pouco mais severo, é um Pai carinhoso, um Pai acolhedor, cada um tem sua própria interpretação.
Então, para falarmos sobre prece, que obviamente ela acaba sendo dirigida a Deus, nós precisamos primeiro, né, entender ou tratarmos, né, conversarmos sobre o entendimento que nós temos sobre Deus. Deus ele é uma personagem da nossa fantasia, se for as nossas preces são jogadas, né, ao vento, esperando, né, e a gente fica na torcida para que alguma coisa aconteça. Então a gente pede, por uma questão de hábito, a gente pede, envia uma prece por como parte, né, dos nossos rituais para conversarmos com Deus, e pelo fato da nossa fé na própria natureza divina não estar devidamente sólida, a gente faz então essa prece, né, como comentei, torcendo para que dê certo. Então o que Kardec procurou fazer nesse capítulo é exatamente falar para nós sobre todo o mecanismo que envolve a ação da prece, para entendermos que ela é sempre direcionada para o objeto, né, que nós elegemos como sendo aquele que vai receber, né, que é o destinatário dessa nossa prece. E aí então a gente acaba trabalhando ou agindo de um modo muito mais objetivo, compreendendo a forma como ela age. E aí então a gente direciona para aquele a quem nós direcionamos, né, ou para quem nós dirigimos. Aqui nesse texto, Kardec procurou desenvolver de uma forma um pouco mais técnica essa ação da prece. Bom dia, pessoal. Ele procurou aqui então, tratar dessa forma mais técnica, trazendo ali vários conceitos que nós já desenvolvemos durante os estudos, né, da doutrina espírita, falando elementos como pensamento, como fluidos, falando sobre leis. Então, nós inclusive já tratamos dessa questão em outras oportunidades, que se nós pegamos esse estudo de uma forma fragmentada, pegamos apenas assim falar sobre prece e procuramos estudá-la, nós acabamos tendo uma dificuldade muito grande, porque como todos os outros temas que nós estudamos na doutrina espírita ou em qualquer outra filosofia, falar de um tema isolado, ele acaba sendo objeto de fé. Nós fazemos porque nós acreditamos que funciona. Mas como ele funciona exatamente? Por isso que a doutrina ela procura sempre nos estimular ao estudo. E nós vamos então estudando vários temas. Cheguei até a trazer para vocês aqui essa imagem num outro estudo que nós fizemos, que o conjunto doutrinário da nossa ou de outras filosofias, ele se apresenta como se fosse um grande quebra-cabeças, montando ali no final uma paisagem. Cada um desses temas é uma dessas peças. Então estudarmos a prece isoladamente, sem estudarmos sobre aquilo que falamos, fluido, pensamentos, espíritos, leis morais que regem a nossa vida, a definição de Deus, os seus intermediários, o elemento de fé, tudo isso a gente acaba então percebendo que a gente vai montando essa imagem no total, criando esse grande conjunto. Então falarmos sobre prece, já tendo entendimento sobre esses outros elementos, isso se torna para nós algo muito mais racional. Por isso que muitas vezes, quando nós estudamos um tema aqui na nossa sala, e nós então encontramos um novo colega de estudos, ou um visitante que não tem esse conhecimento prévio, fica simplesmente uma ideia solta, de imaginar assim, mas espera aí, vocês acreditam mesmo nisso? Ou será que a coisa funciona desse jeito mesmo? Então há a necessidade de nós termos esse estudo constante, e isso é algo que a doutrina nos cobra sempre, estudarmos, porque quanto mais a gente forma essa base de conhecimento, mais fácil fica a gente fazer um estudo, uma análise de um tema. Não importa se é um tema doutrinário ou não.
Falar, por exemplo, sobre uma ideia do milagre que nós estudamos há pouco tempo lá no nosso livro A Gênese, lá nos Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Então, falar de milagres por uma filosofia que simplesmente acredita numa intervenção direta de Deus sobre as leis que regem o mundo físico, ele é um objeto de fé. Você acredita que dá certo. Quando nós então estudamos a partir da perspectiva espírita, não que a doutrina espírita seja ali a dona da verdade, mas nós estamos falando de uma fundamentação técnica. Então nós conhecemos o mundo espiritual em todas as suas ações, conhecendo fluidos, conhecendo o merecimento. Então são elementos técnicos, são elementos morais, são elementos, poderia chamar de humanos, né, mas vamos tratar mais de uma forma espiritual. Então quando a gente começa a juntar formar esse conjunto de elementos, aquele tema acaba sendo analisado de uma forma racional, não apenas de uma forma voltada pela fé. Então existe a fé racional e existe a fé cega, mas eu acho uma expressão um pouco agressiva, um pouco até arrogante, da gente dizer que o outro tem uma fé cega e nós temos uma fé voltada com a visão. Então não é a questão da fé, a gente fala da capacidade que a gente tem de analisar, de avaliar, de racionalizar um determinado elemento. Falar, por exemplo, sobre a crença no mundo espiritual. Eu comentei com vocês que há muito tempo conversava com um tio que fazia um trabalho comigo em casa, e ele viu então na minha prateleira alguns livros da doutrina. E ele perguntou assim: vocês espíritas acreditam em que exatamente? Aí eu trouxe ali uma ideia mais ou menos superficial, a gente estava no meio de uma tarefa, não deu para aprofundar muito. Então eu falava sobre a vida no mundo espiritual, falava sobre a continuidade da vida, falava sobre a reencarnação, falava sobre leis morais, algumas coisas rápidas, né? E acabou ficando assim: ah, tá. Depois a gente continuou fazendo o trabalho. Ou seja, simplesmente eu trouxe uma ideia. Mas pelo fato dele, assim como outras tantas pessoas, não terem essa base para a gente dizer que nós acreditamos no mundo espiritual com convicção, pelo fato de termos estudados a fundamentação da doutrina espírita a partir do seu desenvolvimento, a manifestação dos espíritos, por já ter tido contato com espíritos através de reuniões mediúnicas e tudo mais, a gente fala na existência dos espíritos com a maior naturalidade. Mas para quem não passou por essa experiência, não teve condições de coletar todos esses elementos e formar essa base racional, falar dos espíritos é coisa de filme de televisão que fala de fantasma. Dos filmes de terror, filmes de comédia, filmes de dramas, que falam sobre espíritos. Então nós vemos ali um objeto de fé, ou um elemento apenas de crença, vamos chamar assim, e o outro de elementos de convicção. Então nesse caso da prece, né, voltando agora para esse nosso raciocínio, falarmos sobre ela acaba sendo inicialmente uma prática ritualística, onde se aprende isso através da religião, se dirige para uma entidade superior, nesse caso a gente coloca Deus inicialmente, mas nós temos ali, né, cada religião tem ali as suas entidades, né? Então tem Deus, no caso, por exemplo, do cristianismo, é muito comum falar sobre Deus, falar sobre Jesus, falar sobre o Espírito Santo, falar sobre anjos, falar sobre santos. Para nós espíritas, nós temos ali os espíritos, né, que nos auxiliam. Mas quando nós falamos do hinduísmo, que tem ali milhares de deuses, quando nós temos ali o budismo, que direciona para essa força superior, o judaísmo, que procura ali através dos patriarcas. Então cada religião tem ali o seu conjunto de entidades. E aí então a prece ela acaba sendo um mecanismo de comunicação. Mas acaba sendo exatamente isso. Eu tenho fé que existe aquilo, e eu tenho fé que o meu pensamento chega. Eu tenho fé que eu sou ouvido, e eu tenho fé que eu vou ser atendido.
Mas como exatamente isso acontece? Então se aprende mais por uma questão automática, como parte daquele pacote de crenças, do que necessariamente pelo entendimento de como isso funciona. Então nesse caso nós temos o quê? Vamos lá aqui aos poucos, para vocês perceberem como Kardec se preocupou em fundamentar exatamente a fisiologia desse fenômeno, ou dessa prática. Como ela exatamente funciona. A ação da prece e transmissão do pensamento. E o item número 9. A prece é uma invocação. Pode ser chamado de invocação, evocação, os dois têm o mesmo significado. Então, invocar ou evocar é a mesma coisa. Então, a prece é uma invocação. Ou seja, é aquele chamamento. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Então, quando nós nos colocamos em uma relação mental com esse ser a que nos dirigimos, não se trata necessariamente exclusivamente de Deus. Nós poderíamos, através, por exemplo, da telepatia, um desses fenômenos anímicos, que a parapsicologia ou mesmo as neurociências procuram entender, que a telepatia nada mais é do que uma conversa mental entre duas pessoas. Nesse caso, pelo fato de nós estudarmos uma doutrina que nos coloca em comunicação com o mundo espiritual, nós imaginamos então que essa comunicação entre mentes se dará então entre os encarnados e os desencarnados. Então quando falamos em comunicação mental, bom dia André, aprendiz, bom dia, Nassim. Quando falamos em comunicação mental, falamos entre dois princípios inteligentes. Então esse é o ponto fundamental. Se nós não tivéssemos essa restrição que o nosso corpo físico acaba impondo, dificultando todas as manifestações potenciais da alma, como acontece com os espíritos, se falam pelo pensamento, não importa a distância, numa velocidade que nós ainda não conseguimos mensurar, porque a nossa velocidade ainda é uma velocidade física. Para os espíritos é uma velocidade mental, e nós ainda não entendemos como isso funciona. Por mais que a gente procure definir isso através da nossa ciência, que o pensamento tem essa velocidade. Como é que a gente vai medir isso? Então a gente procura sempre trazer a velocidade através dos movimentos dos corpos aqui no mundo físico. Então falamos sobre conexão entre duas mentes. A telepatia é a definição mais conhecida para todos nós. Então um ser se comunica com outro ser, a quem ele direciona. Então esse é o primeiro entendimento que a gente tem que compreender. Já sai da questão mística, já sai da questão de fé, e a gente entra exatamente naquilo que a ciência hoje procura compreender. A comunicação de uma mente para outra, a ação do pensamento sobre a matéria, como é o caso que a gente já viu sobre telecinesia, aqueles fenômenos em que, através do poder da mente, existe uma influência direta sobre a matéria. Movimentação de objetos, década de 1960, 1970, nós tivemos muitos estudos sobre isso, exatamente como armas, naquela época em que havia a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, telepáticas, telecinéticos estavam sendo estudados como armas para descobrir segredos militares, época de bombas nucleares, assassinatos e tudo mais. Então estamos estudando o pensamento como um elemento real, não como um objeto de fé. Quando falamos sobre transmissão do pensamento, falamos entre comunicação, continuamos falando de um elemento real. Vem aqui para nós depois. Percebemos aqui inicialmente que não existe nada de poético até agora. Estamos falando de algo, se não diretamente da ciência, estamos falando pelo menos de um método científico, para entendermos esse elemento real.
ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Kardec coloca aqueles 3 motivos, ou 3 motivações que nós temos para fazer a prece, conforme os Espíritos instruíram lá no nosso Livro dos Espíritos. Mas eu poderia conversar com alguém tranquilamente através do poder do pensamento. Como a gente vê muito isso hoje, nos filmes de ficção, nos filmes de ação, aquelas personagens, que têm ali o poder mental de manipular objetos, de se comunicar, de ler o pensamento do outro e coisa e tal. Então, para nós hoje isso acabou virando temas de ficção, mas estamos falando de elementos reais. Kardec agora começa a entrar diretamente na prece, como sendo uma comunicação produtiva, uma comunicação elevada, entre nós e forças superiores. Essas forças nós temos desde, por exemplo, Cindizinha, mas tem ali um filme na década de 1980, que muitos de vocês talvez não se lembrem, chamava Scanner, Sua Mente Pode Destruir. Então, era um laboratório que tinha ali experimentos, exatamente pegando aquele efeito da Guerra Fria e tudo mais, tentando desenvolver ou criar pessoas que tivessem capacidade de utilizar o pensamento. Mas é aquela coisa de vilões, de poder e tudo mais. Então isso aí é coisa antiga, não é coisa nova não. Então os X-Men chegaram agora com essa ideia, mas isso já vai desde aquela época do pós-guerra. Então Kardec procura agora direcionar essa questão, o tema prece, o tema oração, porque nós temos vários tipos de nomes, inclusive para cada religião. Então você pode orar, você pode rezar, você pode fazer uma prece, e a gente vê que isso acabou se tornando até mesmo uma expressão de identificação. Espírita não reza, ele faz prece. Quem reza são os outros. Os católicos costumam rezar. Vamos rezar. Não, espírita é mais sofisticado. Vamos orar. Quem pode rezar hoje? Não. Quem pode fazer uma prece? No fim das contas, qual a diferença entre um e outro? Nenhuma. Estamos falando de uma comunicação, nesse caso, entre a criatura, ou entre o indivíduo encarnado, que é o nosso caso, a uma entidade, ou assim seja, ou amém. Para começar e depois para terminar, sempre tem polêmicas, Mas, na verdade, nós estamos falando de uma questão de fé nesse caso. Quando nós mudamos para a parte racional, não faz diferença qual é a expressão que nós utilizamos. Pois é, Bras, mas depende. Você tem também, por exemplo, no universo católico, nem todas as preces são feitas, ou nem todas as rezas, nem todas as orações são decoradas. Muitas vezes acontece de uma forma espontânea. Quantas vezes naquele momento, daquele silêncio, entre aquela pessoa ali que direciona a sua oração a Deus, a um santo, ele conversa pedindo ali uma assistência, pedindo uma cura. E está rezando, e não necessariamente fazendo de uma forma repetida. Mas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa questão das preces repetidas no próximo capítulo aqui do nosso Evangelho, ou nos próximos itens, no próximo capítulo, quando Kardec coloca aqui a coletânea de preces espíritas. A gente vai falar muito sobre isso também. A Miriam colocou, as palavras não precisam definir os sentimentos, também. É o que mostra exatamente o conteúdo dessa ação. Então aqui nós estamos falando então dessa relação com o mundo espiritual. Pedido, agradecimento ou louvor. Mas poderia simplesmente ser uma conversa, um desabafo, ali matando a saudade, fazendo uma prece por uma pessoa desencarnada, em que a gente conta um pouco de que a gente está fazendo. Muitas pessoas fazem isso quando acreditam de fato que aquela pessoa continua ainda viva, presente, em comunicação. Ele conta como é que foi seu dia, conta alguma coisa, alguma novidade da família, sem necessariamente um pedido, um agradecimento ou um louvor. Essas 3 ações elas acabam sendo voltadas em especial para Deus, por exemplo, para Jesus, para aqueles espíritos amigos, mas também essa troca de ideias pode acontecer em questões de
do nosso cotidiano, não necessariamente nesses momentos que nós poderíamos chamar de momentos especiais. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus, Kardec já falou então, podemos orar, as preces dirigidas a Deus, ele já utilizou duas dessas expressões. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarnados na execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres, que não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Aqui Kardec já começa a direcionar exatamente a ação da prece nessa relação de criatura com o Criador. De que modo que isso acontece? Somos nós que agimos diretamente com Deus, ou temos também ali aqueles intermediários que nos assistem dentro das nossas necessidades? O item número 10 diz assim que o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que enche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Então já estamos entrando na parte técnica agora. O fluido que se encontra à nossa volta. Já falamos sobre a ação do pensamento, já falamos sobre o pensamento como sendo ali uma força que impulsiona esses fluidos, que para nós, infelizmente, é algo incompreensível. Muitas vezes temos até a pretensão de dizer, não, eu sei exatamente o que é o fluido cósmico universal, porque eu li no livro fulano de tal. Então, na verdade, nós estamos especulando. Essa especulação ela pode estar mais próxima ou mais distante da realidade, mas não passa de especulação. Seria como se nós disséssemos assim, eu li num livro em que um cientista disse que existe uma possibilidade real de vida no universo, fora do nosso planeta. Continua sendo uma especulação. Por mais óbvia, ou por mais interessante que possa ser a sua teoria, mas não passa de especulação. Porque dentro dos nossos padrões científicos, nós precisamos de provas para que aquilo seja real. Então, nesse caso, nós estamos falando sobre esses fluidos em torno de nós, já aceitando isso como um elemento de fé, uma fé racional, a partir daquilo que os espíritos trouxeram, a partir do entendimento que nós temos sobre todo esse mecanismo que existe em torno de nós. Então continua sendo para nós ainda uma especulação, mas uma especulação baseada na razão. Então estamos envolvidos por esse fluido, assim como estamos envolvidos pela atmosfera. Essa atmosfera são os gases que estão em torno de nós. O fato de respirarmos já mostra claramente que existe algo que, mesmo que nós não percebamos em algumas condições, nós sabemos que ele existe. Podemos sentir o vento, muitas vezes nós sentimos ali, podemos observar quando existe ali grande umidade, vir ali a vaporização, sabemos que existe. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Então, em vez da gente usar essa parte do ar, do som, o movimento do som, das ondas sonoras através do ar, fica muito mais fácil quando nós abanamos com um objeto, com um pedaço de papel, com um abanador, com um leque, ou utilizamos um ventilador. Nós estamos usando uma força mecânica, movimentando então o ar.
Podemos imaginar então, para facilitar o nosso entendimento, que o nosso pensamento acontece da mesma forma. Imaginar que na nossa mente nós temos ali aquelas pás que formam aquela hélice. No momento em que nós pensamos, essas pás começam a girar e nós produzimos então um vento que se movimenta na direção onde nós apontamos. Kardec fala para nós aqui que o ar, nesse caso, ele se dá através, ou o som se propaga através do ar. E aí a forma como nós ouvimos qualquer som à nossa volta se dá exatamente por isso. As vibrações dessas moléculas que se encontram suspensas, trazem para nós. Para quem já fez experiência na escola de ciências, em especial de física, quando nós temos ali um determinado recipiente que tem vácuo dentro dele, e nós batemos ali um sininho dentro desse recipiente, nós não ouvimos absolutamente nada. Então é mais ou menos dentro dos filmes de ficção, falando rapidinho, um pouquinho só sobre essa parte de ciência para a gente poder entender. É muito comum nos filmes de ficção, onde tem naves espaciais, nós ouvimos barulhos de tiros, de foguetes, de explosões. Isso nada mais é do que sonoplastia para deixar o filme interessante. Mas a realidade é que não se ouve absolutamente nada. Toda aquela turbina dos foguetes e tudo mais, das explosões que nós vemos, absolutamente nenhum som. Porque é através do ar que ele se propaga. No espaço nós não temos gases. Portanto, não se ouve som algum. Nesse caso, então, o que Kardec coloca é que a movimentação dessas vibrações, ou essas vibrações, elas são circunscritas. Ou seja, elas têm ali um determinado alcance. É como se nós ouvíssemos um barulho, como por exemplo uma grande explosão. Essa explosão ela tem uma distância que ela pode alcançar. Alguns quilômetros talvez. Mas mais do que isso não vai, porque gradativamente essas vibrações vão perdendo a intensidade conforme ela vai se distanciando, até chegar um momento em que ninguém ouve mais nada. Foi falado, por exemplo, sobre a distância do grito. Qual a distância máxima que alguém consegue ouvir um grito de alguém? Aí fizeram ali algumas experiências, viram ali que dá mais ou menos uns 200 metros. A distância do grito de alguém. Por que não vai além disso? Exatamente porque a força com que o ar foi vibrado, com o grito que foi dado, é limitado. Mas Kardec lembra que, com a diferença, que enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. E aí então a gente já entra de novo na parte da teoria, porque para nós é muito difícil entender como o pensamento, que é algo para nós ainda abstrato, o máximo que a gente consegue compreender do pensamento é quando nós estudamos ali, né, uma ação do cérebro, por exemplo, através de eletroencefalografia, através de ressonância magnética, quando vemos o cérebro trabalhando, através dos impulsos elétricos, produzindo o pensamento. Mas o pensamento por si só acaba não sendo compreendido. Temos aí algumas máquinas sendo inventadas, em que nós movimentaremos objetos, né, a partir dos impulsos da mente, mas ainda são estudos. Algumas especulações sobre a telecinética, né, como nós conversamos, a telepatia, que também são estudos. Como o próprio nome diz, né, a parapsicologia, ela não é uma ciência objetiva, uma ciência positiva. Ela é uma ciência especulativa, né, dentro de alguns conceitos. Então nós temos ali que falar sobre a força do pensamento, que se propaga ao infinito movimentando esses fluidos, tudo isso para nós não tem comprovação científica. Mas, como Kardec disse, assim como os espíritos também instruíram, quando nós fazemos uma prece não importa a distância. O fluido ele não sofre essa restrição física como acontece com o ar que nós temos à nossa volta. Eu penso, o meu pensamento se propaga para onde for. Então nós já começamos a ver que quando falamos sobre força do pensamento e a ação sobre um fluido, já vemos então o poder que uma prece tem. Ou seja, o poder que um pensamento dirigido tem de alcançar aquele objeto a que foi destinado. Quando, pois, o pensamento se dirige a algum ser,
na Terra ou no espaço. Quando Kardec fala sobre se dirige a algum ser na Terra ou no espaço, nós vemos então aquela ideia inicial, que nós podemos nos comunicar pelo pensamento. Não temos aquele estudo que nós fizemos sobre o pressentimento? Estou com a sensação de que o telefone está tocando, eu tenho a sensação que é fulano, atende ao telefone e é a tal pessoa. Como é que ele descobriu? A gente fala sobre intuição, pressentimento, alguma coisa também mística, alguma coisa misteriosa, falamos sobre os mesmos elementos. E como é que se dá essa sintonia, Silvia? Exatamente essa pergunta. Exatamente porque no momento em que eu penso em alguém, eu movimento então esses fluidos que se propaga para todas as direções, mas como é dirigido para aquela pessoa, e ela estando então, ou tendo a sensibilidade de perceber que aquele pensamento foi dirigido a ela, ela então percebe que alguém está pensando nela. E olha então, por quê? Não, a sintonia é a conexão que existe, né? Eu penso em tal pessoa, ela pensa em mim. Então, estamos estabelecendo uma conexão. As ondas fluídicas, elas se propagam para todos os lados. Aí a gente pensa assim, né? Ainda bem que não é possível a gente ouvir, ou não é possível a gente ter essa facilidade de perceber todos os pensamentos que estão à nossa volta. Imaginemos, né, com esse grau evolutivo em que nós estamos, que só pensamos ali aquelas ideias, né, com um baixo teor vibratório, ou pensamentos negativos, inferiores, viciosos. Imaginemos se nós não tivéssemos essa barreira do corpo físico para limitar a ação do pensamento. Nós entraríamos num estado de loucura. Principalmente nesses momentos de grande turbulência que nós estamos agora, onde existe ali, né, essa sensualidade exacerbada, os interesses egoístas. Imaginemos se todos nós pudéssemos ouvir o pensamento um do outro. Então o corpo físico serve para nós como essa barreira, que limita, mas algumas pessoas acabam desenvolvendo essa sensibilidade. E percebem, captam aquilo que o outro está pensando. Felizmente nós não temos essa facilidade, né? A Angelina colocou, né, ou então pensamos e durante o dia encontramos a pessoa. Aí colocamos o elemento a ideia da coincidência. Essa coincidência pelo fato de nós termos uma pessoa da nossa relação, mas também consideramos a ideia da sintonia mental. Alguém pensa em nós, nós pensamos em alguém, exatamente porque estamos dirigindo o pensamento. André colocou, né, mas alguns médios, quando entram em certos ambientes, sentem. A sensibilidade que eu falei para vocês. Algumas pessoas têm essa sensibilidade por uma questão fisiológica, né, o corpo dela, a mente dela, tem ali algum ajuste, alguma mudança, alguma alteração, que permite captar esses pensamentos. Sim, sim. E aí depois temos aqui quando, pois, o pensamento se dirige a algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro. Olha só, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Tu te colocou, né? Às vezes ouço tantas frases, aparentemente nada a ver comigo. Só que quando quero prosseguir, o assunto some, né? A gente pega fragmentos de ideias que são colocadas à nossa volta, que são transmitidas à nossa volta, né? A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem, assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Então estamos aqui falando sobre uma corrente, uma energia, uma corrente mental que é estabelecida a partir do impulso do pensamento, e esse pensamento então ele é impregnado pela vontade.
Porque não é apenas pensar. Pensar nós pensamos o tempo todo. A gente olha alguma coisa, olha um objeto, uma paisagem, movimentações à nossa volta, nós estamos pensando. Mas de repente eu direciono. Eu não estou apenas pensando no livro que eu estou lendo. Eu penso assim, eu acho que aquela pessoa gostaria de ler esse livro. Nesse momento eu deixei de simplesmente pensar e eu dirigi o meu pensamento em direção àquela pessoa. Dirigi o meu pensamento àquela pessoa. Aí nós percebemos então que o pensamento ele tomou um corpo diferente daquelas ideias simplesmente lançadas ao espaço. Ele é direcionado. Seria como se fosse assim uma ideia mais prática, víssemos o Sol. O Sol é aquele astro que irradia luzes para todas as direções, e de repente nós pegamos uma lente de aumento e fazemos aquele pequeno foco, focado apenas num ponto. Ou pegássemos aquela luz que se dispersa por todos os lados e colocássemos então um refletor, direcionando especificamente para uma direção. Então, nesse caso, uma lanterna, por exemplo, ela é um conjunto de feixes de luz direcionado para aquele ponto. O pensamento, a prece nesse caso, ou um pensamento dirigido, não vamos falar sobre prece ainda, porque a prece ela tem uma relação mais de religiosidade, né? Não vou nem falar de religião, de religiosidade. Então, nesse caso, nós temos, quando se fala sobre a ideia do pensamento dirigido, nós falamos de uma pessoa para outra. Nós estamos conversando com aquela pessoa. A nossa lanterna está focada naquela direção. Essa explicação se dirige, sobretudo, aos que não compreendem a prece, não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Então fazem a prece e atribuem, então, isso é uma questão de religião, de misticismo, que na verdade nós estamos falando de um mecanismo poderoso. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, e único que pode dar eficácia à sua ação. Estamos falando então, já entramos aqui na parte da prece. Mas no caso do pensamento dirigido, não temos, por exemplo, a ideia do mal olhado? Onde uma pessoa pensa negativamente em outra e aquela muitas vezes sofre o seu efeito? Estamos falando simplesmente da ação do pensamento. Então o mecanismo acaba sendo o mesmo. A utilidade dele é que faz a diferença. A quem eu dirijo, de que forma que eu impregno o pensamento com as minhas intenções, com os meus desejos, com o conteúdo que eu desejo enviar. Então já compreendemos o mecanismo. A forma como vamos utilizar depende de cada um. Inclusive essa relação, entrando nesse campo mais inferior, Kardec fala sobre os pactos com o mundo espiritual, onde eu entro ali numa relação com os espíritos inferiores com o objetivo de prejudicar uma pessoa. E aí então eu coloco a foto dela, coloco ali aqueles objetos, né, acendo velas, faço símbolos, rabiscos, desenhos. Tudo isso que eu estou fazendo nada mais é do que uma prática para focar o poder do meu pensamento, que vai impregnado de algo negativo em direção a alguém. Eu não precisaria de vela nenhuma. Basta simplesmente eu mentalizar aquela pessoa e dirigir a ela tudo aquilo que eu tenho de negatividade para poder atingi-la. Mas como nós ainda precisamos dessas muletas, desses elementos materiais para nos ajudar na nossa concentração, nós então fazemos isso. De pegar, por exemplo, né, a gente vê muito em filmes, né, mas existem essas práticas também, pega a foto de uma pessoa e derruba sangue em cima, em volta com velas escuras. Então nós utilizamos, né, elementos que nos chamam a atenção exatamente para aquilo que existe de mais primitivo dentro de nós.
Então, independente se nós olhamos para uma cruz e fazemos uma prece, ou se nós queremos prejudicar alguém, o mecanismo é o mesmo. É o pensamento em ação. Por exemplo, né, mas a gente vê muito isso nesses filmes que falam sobre magia negra e tudo mais. Não é o ritual em si, mas é o tipo de energia que se encontra, que está sendo produzida naquele momento, dirigida para alguém. Dudu colocou lá em cima, né, essa transmissão do pensamento acontece como, por exemplo, no dia em que eu vou ao trabalho mediúnico. Eu fico o dia todo recebendo mensagens, até consigo ler algumas na mente. E fico avisando os amigos espirituais que o trabalho será mais tarde, né, à noite. Isso é um processo de transmissão de encarnado para desencarnado através da mediunidade? Sim, principalmente porque, como no caso dos médiums, eles já são... já é atribuído a eles um trabalho de comunicação. Então, por isso, os espíritos que conhecem o médium e pretendem desenvolver um trabalho com ele, muitas vezes, para aqueles que são ainda, né, mais inferiores, vamos dizer, né, inferiores no sentido assim de espíritos comuns, existe aquela prece, né, aquela pressa de querer se comunicar logo, de ansiedade de fazer a coisa. Para os espíritos superiores existe aquele trabalho prévio, de desde o início começar a enviar aquelas mensagens. Exatamente, furam fila descaradamente. Mas para os espíritos superiores, eles procuram então impregnar a nossa mente com essas ideias superiores, para que no momento do trabalho nós já estejamos sintonizados. Então tudo isso acontece, né, principalmente para os médiuns que são para os trabalhos, mas não significa que alguém em especial não receba também essa mesma carga de informações, vamos chamar assim. Aqui em cima, deixa eu ler. A Aliana colocou, né, quando eu era mais nova, eu ouvia os pensamentos sem querer das pessoas, né, mas hoje, não mais tanto, é raro, né, com os anos de disciplina, não mais tanto, e acho muito bom, pois não gostava quando isso acontecia. Hoje o que a gente tem de mais comum, né, Eliana, não é mais... são poucos os relatos que a gente tem de pessoas que leem o pensamento. Mas nós temos um relato muito comum de pessoas que sentem as vibrações. Como Kardec lembra, né, quando nós estudamos o livro dos médiuns, ele falava que todo médium, por princípio, ele é sensitivo. Por princípio significa, todos eles são naturalmente sensitivos, antes de pensarmos em qualquer mediunidade ostensiva. Então o médium psicógrafo, o médium psicofônico, o médium de cura, tudo isso são manifestações ostensivas da mediunidade. Mas antes disso, ele é sensitivo. Sensitivo significa que ele consegue perceber, por exemplo, as vibrações do ambiente, as vibrações dos espíritos, consegue sofrer os efeitos de uma forma mais direta do pensamento em torno deles. E é claro, agora nós entramos então naqueles médiums que são mais sensíveis e aqueles que são menos sensíveis. Temos as pessoas de modo geral, que muitas vezes não são ostensivas, e foi assim que Kardec procurou conceituar a ideia de médium no livro dos médiuns. Ele diz assim, né, que todo mundo é médium, quase não existe aquele que não é médium. Mas vamos então estudar o médium como sendo aqueles que têm uma capacidade de realizar manifestações ostensivas. Então eu falo para vocês, a minha sensibilidade ela é zero, né? Então assim, porta de cerejeira. Então muitas vezes tem espíritos esperneando aqui à minha volta, eu não consigo perceber absolutamente nada. Em compensação tem aqueles que num leve sopro já faz uma reviravolta dentro da pessoa, pela sensibilidade que ela tem de perceber tudo isso. Mas nesse caso nós falamos do quê? Tudo isso dentro do mesmo mecanismo. O pensamento como sendo uma força propulsora e o fluido como sendo o agente que sofre, ou o elemento que sofre a ação desse agente que é o pensamento. Agora, a qualidade que nós vamos dar para esse pensamento, a quem nós vamos dirigir, tudo isso é uma questão de intenção, de educação, de conhecimento. Angelina lembrou lá em cima, né, mas só se a outra pessoa está sintonizando ideias negativas, né? Sim. Mas o fato, Angelina, é que mesmo que você não esteja sintonizada com aquelas ideias, pelos seus valores, pela sua relação, você não deixa de ser atingida por essas energias.
Por exemplo, o fato de você não estar utilizando o seu telefone celular não significa que as frequências eletromagnéticas estejam à sua volta. A diferença é quando você liga o celular e você conversa com alguém, não é que nesse momento exatamente você criou uma conexão com aquela outra pessoa, ou melhor, que você criou uma nova onda para conversar com aquela pessoa. A onda já estava ali. As antenas à nossa volta estão ali emitindo o tempo todo essas energias, essas ondas eletromagnéticas. Quando nós ligamos o rádio, quando nós ligamos o telefone celular, no caso dos televisores que recebem a emissão por antenas e tudo mais, simplesmente nós criamos essa relação. Ou melhor, nós estabelecemos essa conexão, mas as energias estão o tempo todo ali. Um exemplo mais fácil é o fato de você parar de respirar, não significa que a sua volta deixou de ter ar. Você respirar ou não respirar significa que você simplesmente vai absorver aquilo que está à sua volta. Então, nesse caso das energias negativas, das ideias negativas, quando alguém pensa mal de você, você é atingido por aquilo, só que você pode não absorver, dependendo do tipo de sintonia que você tem, do seu padrão vibratório. Só que o grande problema que nós encontramos hoje é que o nosso tipo de comportamento, o nosso modo de viver, os nossos valores, as nossas intenções, não nos dá tanta proteção assim. Para dizer assim, nossa, eu pensei mal do Hermes que acabou de chegar atrasado. A pergunta é, qual é exatamente o grau de elevação moral que o Hermes tem para se proteger daquilo que eu estou pensando dele? É como se nós tivéssemos ali um escudo cheio de buracos. Eu posso não ser atingido com tudo, mas certamente eu não sou capaz de filtrar tudo também. Então essa é a dificuldade que nós estamos aqui vivendo hoje. Então, assim, o que os Espíritos colocam para nós, que Jesus coloca para nós, vigiai e orai, é exatamente a manutenção desse pensamento contínuo, mais elevado possível, e a estratégia que os Espíritos utilizam para nos ajudar nesse trabalho de autodisciplina é exatamente o trabalho na caridade. Fazemos o trabalho o tempo todo, no bem, preocupado em auxiliar. Isso tudo para nós, na verdade, é um método para manter a nossa mente ocupada. A Fraterna colocou, né, eu não creio em que tudo que você fala vem só de sua mente, depois é. Mente para mente, né? Então isso é que nós começamos a entender agora, o que é o pensamento, o que é essa nossa proteção. O Hermes é obsessor, né? Então assim, à noite a gente troca umas figurinhas. Percebemos então, né, a base fundamental desse mecanismo. Falamos sobre pensamento, sobre fluido, sobre intenção, sobre direção, sobre objetos, a qualidade do pensamento. Se nós vamos falar com o vizinho, vamos falar com Deus, o que muda na verdade é a qualidade, a direção e a intenção, mas o mecanismo permanece o mesmo. Continuando, vamos acelerar um pouquinho. Essa explicação se dirige sobretudo aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística, ou seja, a prece religiosa, vamos chamar assim. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer a ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, e o único que pode dar eficácia à sua ação. Nesse caso eu faço uma prece solicitando uma assistência, essa assistência só virá se tiver por merecimento, se tiver por permissão. Pela prece, no item número 11 agora, pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos. Então lembremos sempre, prece é o conceito que tem de pensamentos de boa qualidade. Pensamentos de uma vibração elevada. Então, quando falamos de comunicação de pensamentos,
estamos falando de pensamentos comuns. Quando falamos de prece, pegamos esses mesmos pensamentos e fazemos então uma transformação de algo com intenções elevadas, com qualidades elevadas. A única diferença entre pensamento e prece é a intenção. Atrai o concurso dos bons espíritos, porque nesse momento em que nós entramos em prece, em estado de prece, vamos chamar assim, nós começamos a irradiar um padrão vibratório elevado. Seria mais ou menos, para facilitar o nosso entendimento, se nós estivéssemos andando num ambiente escuro, segurando uma pequena vela. Aquela pequena luz é para nós o pensamento natural. No momento em que eu entro em prece, é como se essa pequena vela aumentasse a sua chama e ela ficasse mais luminosa. Ela naturalmente vai chamar a atenção daqueles que procuram essa sintonia mais elevada, que procuram essa chama mais brilhante, com maior radiação. Então nós simplesmente nos destacamos exatamente por fazermos com que o nosso pensamento tome um padrão mais elevado. E eu falei para vocês da luz exatamente para tentarmos materializar esse exemplo. Mas o pensamento não tem essa questão de cor, pelo menos não do que nós compreendemos. Mas nós falamos exatamente de uma mudança de sintonia. Não sabemos se por acaso, vamos colocar assim através do som também, que é um outro elemento material para nós, um outro elemento físico. É como se nós colocássemos um som mais grave até o som mais agudo. No momento em que nós saímos do estado grave, que é aquela frequência mais baixa, que é comum do nosso pensamento, e aumentamos a nossa frequência, ele vai ficando cada vez mais agudo, nós então mudamos o padrão vibratório. Aqueles que procuram um som mais agudo vão perceber que nós estamos emitindo. Então falamos da luz, falamos do som, mas o pensamento não é nem luz nem som, ele é uma vibração que nós não entendemos ainda. Ele adquire assim força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto que dele se afastou. Aqui Kardec já direciona a prece para a assistência, para os valores. E assim também podem desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se se não conseguir a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Aqui Kardec já fala da questão prática da prece, né? Se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma a dos que o homem não pode evitar, e a outra das atribuições que a ele mesmo provoca, por sua incúria e pelos excessos. Aqui Kardec faz as duas divisões e faz uma referência ao capítulo 5, item número 4 do Evangelho, que é exatamente o Bem-aventurados os aflitos, que são os males atuais. Abraço, Nassim, até a próxima. Bom médico. Vá com o pensamento elevado. Então, quando nós falamos aqui dos males atuais e dos males do passado. E continua. Torna-se, pois, evidente que o homem é autor da maioria das suas aflições, que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Aqui o que Kardec fala já é de uma questão de ação e reação, lei de causa e efeito, né? Se nós temos ali uma atitude positiva ou negativa, nós teremos ali o devido resultado. Então, se nós tivéssemos sempre ações positivas, ações nobres e tal, o resultado sempre viria de uma forma positiva também. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus. Aí ele já começa a explicar também aquilo que foi tratado lá no capítulo 5, né?
e que, se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não teríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Aqui Kardec mais fala mesmo sobre a lei de causa e efeito, né? Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra os outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito por poder afastar todos os que decorrem de sua própria conduta? Pois bem, nesse caso concebe-se facilmente a ação da prece, que tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhe a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. E para nos atenderem nisso, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o concurso das leis naturais, mas é a nós que impedem de infringirmos as leis ao ouvirem o nosso livre-arbítrio. Mas o fazem sem o perceberem, de maneira oculta, para não prejudicarem nossa vontade. Aqui o que Kardec coloca é que os espíritos agem de uma forma silenciosa exatamente para não interferir no nosso livre-arbítrio. Então nos dão inspiração, mas deixam a nosso critério a capacidade de escolhermos se vamos seguir aqueles conselhos, aquelas sugestões, ou se vamos seguir ali o nosso próprio desejo. O homem se encontra então na posição de quem solicita bons conselhos e os segue, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que assim seja para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem sempre recebe, se pedir com fervor, e ao que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Aqui nós entramos numa ideia nova, que é exatamente o fervor. O fervor nada mais é do que a intensidade com que nós direcionamos o nosso pensamento. Porque esse fervor ele é positivo e pode ser negativo também. Esse fervor ele pode ser algo direcionado a Deus ou aos espíritos, como pode ser o fervor para prejudicar alguém. Então o fervor é uma expressão que nós utilizamos para determinar a intensidade do nosso pensamento. Por isso então esse pedir e obtereis que Kardec coloca é exatamente isso, né? Quer dizer, para nós pedirmos, como o André Luiz lembra, né, no livro Nosso Lar, que nós já conversamos, é pedir, saber pedir e merecer. Então não basta apenas, não, eu quero muito, porque muitas vezes nós fazemos os nossos pedidos fervorosos. Eu quero ganhar na loteria, né, e eu faço aquela prece com fervor, que chega até assim a escorrer lágrimas dos meus olhos, eu caio de joelhos. Pedir, saber pedir e merecer. Então nesse caso as preces que se colocam, né, naquela condição de preces que merecem o atendimento, são aquelas preces que têm por objetivo o nosso desenvolvimento moral, o nosso crescimento espiritual. Não simplesmente para atender aos nossos desejos. O Hermes colocou, nós chegamos à conclusão que somos artífices de nossas existências. Sem dúvida nenhuma. A Helena colocou, né, trabalhar na assistência social. E com os moradores de rua fiquei 16 anos, né? Um trabalho belíssimo, nobre.
que sem dúvida nenhuma traz uma grande transformação para todos nós. E continuando, para a gente poder acelerar, vamos lá. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essas proporções, não daria um imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Aqui é uma certa, poderíamos assim ouvir dizerem que é uma pretensão que o Espiritismo tem de ser o detentor dessas ideias, dessa teoria. Como Kardec lembra, o que a doutrina espírita fez foi fazer aquilo que todo mundo faz, mas de um modo objetivo a trazer para nós respostas. Então, por isso, não que ele seja o detentor dessa verdade, ele simplesmente analisou os elementos que compõem esse mecanismo. Se nós tivermos outros estudos que falam sobre isso, inclusive nós temos hoje grupos de estudos, não apenas dentro da doutrina espírita, mas fora também, procurando entender, mas eu faço uma prece em direção a Deus. Como é que eu posso fazer com que a prece seja algo real? De que modo que ela funciona? Basta simplesmente a vontade de estudar, a vontade de compreendê-la, de analisá-la. E continua. Mas não se limitam a isso os seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a vontade de Deus. É rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Aqui já entramos então na utilidade da prece propriamente dita. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia. Porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração egoísta daquele que só ora com os lábios, não poderiam sair mais do que palavras, e nunca impulsos da caridade, que dão à prece toda a sua força. Compreende-se isso tão bem que instintivamente preferimos recomendarmos as preces daquele cuja conduta nos parece que deve agradar a Deus, pois que são melhores escutados. Aqui a gente já entra numa questão polêmica, controversa talvez, quando a gente fala sobre essa ideia de Deus se sentir agradado, Deus dá preferência para esse ou para aquele. Quando nós falamos isso, que seria até uma pequena crítica, quem sou eu, mas como nós estamos aqui com a ideia de estudar, uma pequena crítica na ideia que Kardec tinha sobre Deus. Porque dá a impressão de que nós estamos personalizando Deus. Deus fica mais agradável, fica mais feliz ou fica mais infeliz. Deus se sente mais agradado, é mais agradável a ele ou não é agradável a ele. Então a ideia de agradar alguém, quando nós colocamos Deus nisso tudo, nós estamos personalizando-o. Então, na verdade, nós estamos aqui a questão de sintonia. Nós atraímos para nós essas mesmas energias, essas mesmas vibrações. Não é simplesmente uma questão de capricho. Deus está olhando quem é bonzinho e quem não é. O homem mau e vicioso, Deus não gosta. Deus só gosta dos bonzinhos. Olha a personificação que nós estamos atribuindo a Deus. Então, na verdade, nós estamos falando das energias que estão em torno de nós. Nós atraímos uma energia positiva ou atraímos uma energia negativa. A partir daí, nós sofremos os efeitos positivos ou negativos dessa energia. Então, na verdade, é uma lei universal. Não é uma questão de personalidade, personalismo. Quem decide ou quem não decide. Essas leis existem exatamente para isso. Para poder fecharmos, deixa eu ver se vamos conseguir fechar. Vamos. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, olha só agora exatamente o que eu falava para vocês. A prece exerce uma ação magnética. Podemos supor que o seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Entretanto, não é assim. Desde que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário,
a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja ao lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional, quando ele for julgado digno desse benefício ou quando isso for útil. O homem que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar não pode deixar de orar por outro, por pensar que não é digno de ser ouvido. Aqui já é questão de fé, de conhecimento, de entendimento que uma pessoa tem. Não temos aqueles casos, né, em que chegamos até a falar sobre isso há um tempo atrás, em que as pessoas dizem assim: olha, faça uma prece por mim, porque eu sei que você é uma pessoa mais religiosa, você é uma pessoa que tem mais fé. Não me acho digna de Deus, né, Guisa? Bom dia. Então essa, na verdade, é uma das preces pagas que nós estudamos, né, Hermes? Bem lembrado. Então, é, na verdade, uma assistência que é merecida. Porque quando nós falamos de alguém que não tem autoconfiança suficiente, ou não tem uma fé sólida suficiente para estabelecer uma sintonia com Deus, na verdade essa deficiência que ele apresenta nesse campo espiritual dependeu de uma educação muitas vezes precária, de uma decepção que ele teve. Por isso os espíritos não pensam assim: nossa, vamos deixá-lo à própria sorte porque ele não sabe fazer uma prece, porque ele não acredita em Deus. É exatamente isso a ideia que a gente colocava quando eu falava sobre o teísmo. Quer dizer então que uma pessoa que não acredita em Deus não é digna de receber assistência? Na verdade, a ideia que se tem, a visão que se tem, ele é muito mais profunda. Porque, como Erasto lembra, Deus nos julga pelas nossas intenções. Ou seja, quando se fala que Deus nos julga, ele, na verdade, mais uma vez, Erasto está usando aquele conceito de personificar Deus. Mas, na verdade, o que nos coloca em sintonia com essas vibrações elevadas vem exatamente como resposta às nossas intenções. Eu posso não saber como, porque, na verdade, não é o como é feito. Na verdade, é o que nos coloca em conexão. Posso não acreditar em Deus, então Deus vai me castigar porque eu sou um menino mau. Isso é uma ideia completamente infantil, primitiva, que nós precisamos sublimar dos nossos elementos de fé. E quando eu falo para vocês muitas vezes, aliás, Madre Teresa fala, uma frase atribuída a ela, foi divulgada com muita frequência atualmente em virtude da canonização que ela teve no fim de semana, falava exatamente isso. Ela dizia assim que mãos que fazem caridade têm muito mais valor do que preces que emitem palavras. Por que isso tudo? Porque muitas vezes no silêncio das minhas preces, ou em substituição ao silêncio da minha prece, as minhas atitudes são muito mais valiosas. Porque o trabalho que eu realizo é aquilo que produz em mim uma determinada vibração, uma qualidade de vibração, qualidade vibracional, que vai me colocar em sintonia. Então não são as preces poéticas, decoradas, demoradas, feitas em línguas especiais, que a gente vai falar sobre isso na semana que vem, sobre preces inteligíveis e ininteligíveis. Como colocar, por exemplo, a prece de uma criança? Que as crianças também têm consciência do que fazem. Quando fazem uma prece pedindo ajuda para o seu bichinho de estimação que está doente, para alguém da sua família que precisa de ajuda, é uma criança fazendo prece. E aí nesse caso nós percebemos o quê? É a intenção, a pureza de pensamento que vai fazer a diferença. Acelerando um pouquinho mais. O homem que não se julga suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve deixar de orar pelo outro, né? Que já vimos, tal, por pensar que não é digno de ser ouvido. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a sua intenção caridosa. Seu fervor e sua confiança em Deus constituem o primeiro passo do seu retorno ao bem, que os bons espíritos se sentem felizes de estimular. A prece que é repelida é a do orgulhoso, que só tem fé no seu poder e nos seus méritos,
e julga poder substituir-se à vontade do Eterno. Então, essa pretensão de autossuficiência que o homem tem faz exatamente com que ele seja colocado à prova. Porque os espíritos, quando fala que os espíritos ouvem nossas preces, na verdade, o que os espíritos são os executores dessas vibrações que nós atraímos. Então, na verdade, é a materialização daquilo que nós emitimos pelo pensamento, daquilo que nós atraímos pelo nosso pensamento. O poder da prece está no pensamento. E não depende nem das palavras, nem do lugar, nem no momento em que é feita. E isso nós já conversamos insistentemente, né? Nos colocarmos num estado de prece todos os dias do nosso trabalho faz exatamente com que isso, o modo como nós vivemos, nos coloque em plena sintonia. Naquele momento em que nós dirigimos o nosso pensamento de um modo mais objetivo, é aquele momento de prece que nós fazemos, é por um motivo especial. Mas é o nosso modo de viver que vai fazer a diferença. Quantas vezes nós vivemos completamente desequilibrados pelas nossas preocupações, pelas nossas intenções, pelos nossos valores, e de repente a gente para fazer uma prece. Qual é exatamente o tipo de sintonia que nós atraímos durante o nosso dia todo, para depois queremos mudar isso com uma simples prece? Continuando, a influência, aliás, pode-se, pois, orar em qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. Então eu vou escolher o momento certo, o lugar certo, para que eu possa me concentrar. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos em uníssono, em uníssono. Ou seja, fazer uma prece coletiva, uma prece em grupo, nada mais é do que a motivação que nós temos de estarmos ali próximos a pessoas que têm o mesmo desejo, têm a mesma intenção, têm a mesma postura. E isso acontece não apenas com relação à prece, mas nós falamos do pensamento. De observarmos, por exemplo, o poder do nosso pensamento durante um debate político, nessas manifestações públicas que nós temos, é um pensamento conjunto que se encontra ali presente. O mesmo acontece em qualquer lugar que a gente vá. Num lugar, num ambiente científico, num ambiente filosófico, num ambiente religioso. Saímos da prece como sendo ali a ação espiritual, religiosa ou de religiosidade de um indivíduo e voltamos para o conceito original, a força do pensamento e a ação sobre os fluidos, que pode ser maior ou menor, mais intensa ou menos intensa, de acordo com a força com que ela é impulsionada. Para acabarmos, mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente ou por conta própria? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma aspiração comum, oração como verdadeiros irmãos em Deus, e a sua prece terá mais força do que daquelas 100. Então aqui, né, para fecharmos, e a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre isso também, sobre os tipos de prece, né, que Kardec trouxe para nós. A gente vai falar depois um pouquinho da história sobre isso também, né, do porquê Kardec tem escrito aquele livro, né, do livro de preces e tal. Então, pessoal, tudo que nós vimos aqui falava exatamente sobre isso. A prece é o tipo de ação que nós praticamos a partir do mesmo mecanismo. Então esse nosso vigiar e orai significa exatamente isso, nós mantemos sempre a qualidade do nosso pensamento. Se nós quisermos ter uma conversa direta com Deus, com as entidades da nossa preferência, isso na verdade é apenas um direcionamento. A ação, ela é praticada, na verdade, da mesma forma que acontece, por exemplo, com o nosso processo digestivo. O nosso organismo funciona independente do nosso pensamento.
No caso dos pensamentos que nós irradiamos e das conexões que nós estabelecemos, isso acontece